Devocional Pare e Pense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. Este que vos fala é o pastor Kennedy e eu vos saúdo com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 2 de junho de 2020, eu quero convidá-los a refletirem comigo no texto que se encontra na carta aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, e eu quero tomar o capítulo 6 e alguns versículos para a nossa edificação desta manhã. Dos versos 17 até o 20, lemos: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Queridos, pelo que nós percebemos na leitura que acabamos de fazer, Paulo se refere a ele como um embaixador de Cristo que está em cadeias. Paulo estava preso quando ele escreveu a carta aos Efésios, mas nem por isso ele se sentia confortável de utilizar essa prisão como uma desculpa para não realizar a obra de Deus. Muito pelo contrário. A prisão podia impedir Paulo de ir e vir, mas não podia impedir o Evangelho de avançar. E Paulo entendia que ele era um representante do reino de Deus aqui na terra. Ele era um embaixador de Cristo para proclamar o seu santo Evangelho. E nesse final da carta aos Efésios, Paulo está fazendo uma descrição da armadura de Deus, que outro dia poderemos estudar com mais calma aqui em nosso canal, com um pouco mais de tempo. Mas aí na parte final, ele cita duas peças da armadura de Deus. Ele diz acerca do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Também falaremos acerca disso um pouco mais adiante no outro vídeo. Mas o que eu destaco é que quando Paulo termina de usar a armadura do soldado romano para ilustrar que nós também precisamos estar revestidos com uma armadura espiritual para lidarmos com as adversidades desta vida, Paulo aconselha os seus leitores efésios a terem grande dedicação à oração em sua vida cristã. Repito para vocês o verso 18, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se vocês prestaram atenção, as palavras de Paulo chegam até mesmo a serem redundantes, claro, para a glória de Deus, nos fazendo pensar e lembrar que a oração deve ter abundância na nossa vida. Paulo cita toda oração e súplica. Paulo cita vigiando com toda perseverança, orando em todo o tempo. Então, se tem algo que tem que ser constante na vida do cristão, é a sua vida de oração. A oração é o ar que respiramos espiritualmente. Tira o nosso ar por um pouco de tempo e nós nos sentiremos sufocados. A Covid-19 é uma enfermidade que ataca muitas áreas, mas especialmente a questão respiratória. E nós temos ouvido relatos de pessoas que dizem que é como se estivessem se afogando no seco. Certamente deve ser uma sensação mais do que horrível. Mas alguns cristãos estão se sentindo sufocados para viver a vida cristã porque estão sem o oxigênio para a sua alma, que é a vida de oração. Mas Paulo ainda nos chama a atenção o fato
de que ele pede oração por ele mesmo e pelo seu ministério. Paulo diz assim: e também por mim, ou seja, súplica por todos os santos, verso 19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Nós devemos estar orando por todos os nossos irmãos em Cristo. Mas quando orarmos pelos nossos pastores, e eu sou um pastor, uma das principais petições que deve existir em nós é orar para que ele seja um poderoso instrumento nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho. Paulo pedia que os irmãos orassem por ele, para que ele pudesse proclamar com intrepidez a palavra de Deus. Queridos irmãos, amigos, ouvintes da igreja de Acopiar ou de outras igrejas evangélicas, se tem uma causa de oração na sua igreja, é o seu pastor. E nessa causa de oração é imprescindível que você ore para que ele possa ser fiel na transmissão do recado de Deus para a sua vida. Nós, ovelhas do rebanho de Cristo, precisamos da doce voz do Supremo Pastor Jesus para sermos corretamente guiados. E essa doce voz emana da pregação. Pregação é fundamental. É pela pregação do Evangelho que Deus alcança os perdidos. Quero encerrar essa devocional de hoje fazendo uma breve leitura num livro precioso que ganhei há muitos anos, um livro escrito pelo reverendo Paulo Anglada, de saudosa memória. É um livro acerca de um homem de Deus que eu gosto muito e já citei inúmeras vezes aqui no canal. Seu nome é Spurgeon. E o livro é Spurgeon e o Evangelicalismo Moderno. E numa parte desse livro, o autor vai falar sobre a pregação de Spurgeon. Permita ler para você. Durante a década de 1880, um grupo de ministros americanos visitaram a Inglaterra, movidos especialmente pelo desejo de ouvir alguns dos célebres pregadores da terra. No domingo pela manhã, eles foram ao City Temple, onde o Dr. Joseph Parker era o pastor. Cerca de 2.000 pessoas enchiam o prédio, e a forte personalidade de Parker dominou o culto. Sua voz era imponente, sua linguagem descritiva, sua imaginação viva e seus modos animados. O sermão foi escriturístico. A congregação estava atenta às suas palavras e os americanos saíram dizendo: que maravilhoso pregador é o Dr. Joseph Parker. À noite, eles foram ouvir Spurgeon no Tabernáculo Metropolitano. O prédio era bem maior que o City Temple e a congregação tinha mais do que o dobro da outra. A voz de Spurgeon era muito mais expressiva e tocante, e a sua oratória notavelmente superior. Mas eles logo esqueceram tudo sobre o grande prédio, a imensa congregação e a magnífica voz. Eles esqueceram até mesmo da intenção que tinham de comparar as várias características dos dois pregadores. E quando o culto terminou, eles se encontraram dizendo: que maravilhoso Salvador é Jesus Cristo. A boa pregação da palavra de Deus não é aquela que coloca o pregador em evidência. Não é aquela que, quando você ouve, você admira o pregador. Mas é aquela que, quando você ouve, você fica maravilhado com o Deus que está sendo comunicado por aquele pregador. Portanto, oremos por bons pregadores, que eles vivam um relacionamento sincero com Deus e transmitam com riqueza de conteúdo, mas acima de tudo, com profundidade de relacionamento, o recado de Deus para as nossas vidas. Encerro com uma pergunta: você está orando pelo seu pastor enquanto pregador do Evangelho? O grande Paulo pediu oração para pregar o Evangelho. Eu, humildemente,
pequeno, peço também orações. E rogo que vocês orem por todos que estão munidos de fazer o Evangelho conhecido. Oremos. Senhor e amado Deus, bendito e bondoso Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos concedeu hoje a maravilhosa graça de podermos refletir na palavra de Deus. Venha, ó Pai, nos abençoar e fortalecer a nossa fé, segundo a Tua boa vontade. Somos gratos por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem foi importante, envie para um amigo. Envie para um irmão em Cristo. Se você conhece um pastor, envie essa mensagem para ele. Certamente o coração dele será abençoado por meio desta palavra. Deus te abençoe também. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.